Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, no capítulo 13. O assunto da palavra é a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Glória a Deus. Então, uma boa explicação da caridade. A caridade é sofredora, é benigna, não se ensoberbece, não trata com leviandade, não busca seus próprios interesses. Caridade, vemos aqui que não é só dar tudo o que temos para sustento dos pobres. A caridade é muito mais do que isso, é um sentimento, é sofrer. Diz que ela é sofredora porque a caridade sofre quando se lembra que tem uma família passando necessidade. Esse é o dom da caridade, é o sentimento do amor puro, do amor fraternal, da caridade de Cristo no coração. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas, diáconos, irmãs da piedade que deixaram o seu prato na mesa e se levantaram. Deus mostrou um atendimento para eles, pararam de comer e correram para atender o necessitado, porque o atendimento da fome, ele não pode esperar. Você não pode se programar. Se Deus mostrar uma necessidade para você, tem que ser rápido. Você não pode deixar para depois de amanhã, para amanhã. A fome é doída, crianças passando fome, pessoas sem o alimento na mesa, isso é muito doído. Então muitos se levantam das suas mesas, saem das suas casas até durante a noite. Temos testemunhos de atendimento até a noite, à meia-noite, levando compra e matando a fome, saciando a fome de família. Então a caridade é sofredora, porque quem tem a caridade, ele não... O banquete dele, se ele se lembrar de um necessitado, ele não tem mais prazer naquele banquete que está diante dele, enquanto não atender um necessitado.
Então começa dizendo aqui, ó, a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, não seria nada. Seria como metal que soa ou como sino que tine, apenas matéria sem vida. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Todo conhecimento, toda sabedoria, todo orgulho, se não tiver a caridade. Se não tiver caridade, para nada serve todo esse conhecimento, os dons de profecia. O Senhor é a nossa caridade, o Senhor Jesus Cristo. Temos que ter a caridade em nosso coração. Muitos se vangloriam, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz um sermão bonito, eu fiz uma pregação, e fica se gloriando na sua cabeça, mas sem a caridade, sem o Espírito Santo, para nada serve, para nada aproveita, porque a palavra de Deus tem que estar misturada com a fé, com o Espírito Santo, para dar vida àqueles que ouvem, àqueles que a recebem, porque tem que ser pela revelação de Deus. Não adianta fazer um belo de um discurso, mas não atinge o objetivo, a necessidade de quem está do outro lado ouvindo, com fome de ouvir a palavra de Deus, com sede da palavra. Então precisamos buscar os dons de Deus, e o principal é o dom da caridade. Vocês viram aqui que ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria, nada disso será contado, porque Deus sonda nossos corações, o Senhor sabe dos nossos corações qual é a verdadeira intenção, porque aquele que dá, que reparte, que seja com sentimento, com dor de ver o seu próximo passando a dificuldade. Agora, se faz a caridade e dá milhões, distribui, mas para fazer o seu nome, para que seja publicado, para que a sociedade veja, para nada aproveita. Aí não tem caridade, aí tem oportunismo para dizer que ajudou uma determinada instituição, uma ONG com fortuna, com valor imenso, mas sem a caridade, para nada aproveita. Então a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então a caridade é o sentimento do amor fraterno, do amor puro, sem interesse, do amor em ver as pessoas bem, uma pessoa se sobressaindo no seu trabalho, recebendo as bênçãos de Deus, a pessoa se alegrando e não invejando. Isso é o espírito da caridade, é o dom da caridade, glória a Deus. Ver que outros prosperam sem se entristecer com aquilo, mas sentir e ainda orar para que tudo vá bem, e ainda melhore mais ainda. Então a caridade não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Então a caridade é uma simplicidade, é um amor, é se colocar no lugar da outra pessoa e ajudar com coração puro e sincero, cujo objetivo é ver aquela pessoa saciada, ver aquela pessoa bem, aquela pessoa vestida, aquela pessoa coberta no inverno, no tempo do frio, tendo com que se agasalhar. Então,
Estevão foi o primeiro diácono, porquanto a obra começou a crescer e os apóstolos acharam por bem, pela guia de Deus, estabelecer diáconos, porquanto ficariam para os apóstolos evangelizar, falar de Jesus Cristo e da salvação, e para os diáconos que fossem homens piedosos, cheios do Espírito Santo, glória a Deus, para administrar os frutos para os pobres, para a repartição, para ajudar os necessitados. Então os diáconos, como Estevão, muitos conhecem a passagem de Estevão, o primeiro mártir, que ele foi apedrejado e não negou o nome do Senhor Jesus Cristo, fez uma pregação e as pessoas se irritaram, os judeus não receberam e o apedrejaram e o mataram a apedrejamento com pedradas. Leia essa parte, Estevão, o primeiro mártir, lá em Atos dos Apóstolos, glória a Deus, aleluia. Então, os diáconos ministram e Deus os enche do Espírito, de dons da piedade, para atendimento dos pobres, e tem as irmãs também piedosas que cuidam da parte do atendimento. Então, nem todos têm o mesmo dom. Por isso, quando contribuir para a piedade, contribua com alegria, que você está fazendo, ajudando a piedade, ao atendimento do necessitado na obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, se nem todos temos o mesmo dom de visitar e de levar o atendimento, nós fazemos um caixa, a igreja reunida contribuem com alegria e aquilo é repartido pela guia de Deus aos necessitados. E assim vamos servindo a Deus com alegria. Então a caridade também não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, falar em línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então, as pessoas muito aprofundadas na palavra de Deus, esses são os doutores, são o dom também de doutor, que recebe de Deus para compreender e saber onde está escrito, onde fala, o que fala, mas isso também aniquilará. Então, profecia, línguas, falar em línguas, ciências, tudo cessará, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então, quando o Senhor Jesus se aparecer, seremos completos como Ele é completo. Por enquanto conhecemos em parte falamos, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Mas quando vier o que é perfeito, então seremos semelhantes a Ele, na glória, perfeito, numa estatura de um varão perfeito. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, corria para lá, corria para cá, brincava, gritava, pulava, sentia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, com aquelas brincadeiras e correrias e algazarra. Então, quando chegamos a ser adulto na fé, na palavra de Deus, aí somos adultos, somos homens formados e mulher formada nas coisas de Deus, no conhecimento da palavra, e passamos a evangelizar,
a falar, a repartir a palavra de Deus, o pão celestial, porque não se reparte somente bens materiais, o pão, o alimento, mas também a palavra de Deus temos que repartir, anunciar, apregoar, evangelizar, porque fazendo isso, nós ajudamos na propagação do Evangelho da Paz, que está confiado a nós. Os anjos não descem do céu para evangelizar e anunciar a palavra. Isso ficou uma responsabilidade para todos nós. Glória a Deus. Aleluia. Bendito Deus. Porque agora vemos por espelho em enigma. Nós vemos aqui por espelho, por enigma, como uma sombra. Nós lemos a palavra de Deus, comparando uma coisa e outra, porque ainda não temos a imagem exata daquilo que nos espera. Mas então veremos face a face, quando o Senhor se manifestar, veremos a sua face, veremos a face de Deus. Todos aqueles que obedecerem a palavra e servirem ao Evangelho do Senhor e se forem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses serão salvos, mas quem não crer será condenado. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós somos conhecidos completamente pelo Senhor, mas nós conhecemos em parte. Nós conhecemos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vemos como uma figura somente aquilo que nos espera. Não temos ainda uma visão exata das coisas, mas quando o Senhor Jesus aparecer, aí o veremos como ele é, o veremos face a face e conheceremos as coisas de Deus. Glória a Deus. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. A caridade é até maior do que a fé, está dizendo aqui. Glória a Deus. Pois a caridade é praticada pelo conjunto da fé, da esperança e a caridade. A caridade é o resultado, porque se dissermos que temos fé e temos esperança, mas não praticarmos a caridade, para nada serve. A nossa fé é sem obras, porquanto diz: mostra-me a tua fé que eu mostrarei as minhas obras. Então temos que fazer a junção, acrescentar as obras à nossa fé, porque se alguém bate na nossa porta e pede algo para nós e você disser, ele está com fome, e você disser, só falar para ele, olha, Deus te abençoe, vai em paz para a tua casa, e você não der o arroz, o feijão, o pão para ele, você ficou somente na fé falada. Você não acrescentou a esta fé a obra de você pegar na sua despensa um pouco do seu arroz, do seu feijão, do seu açúcar, do seu café, um pouco do seu pão e entregar para ele. Ou se vem alguém passando frio até a sua porta e pede um agasalho e você diz, olha, Deus te abençoe, vai em paz, mas não der a blusa para ele, faltou o complemento da sua fé, faltou a realização da sua caridade, faltou o sentimento de amor, a apatia de se colocar, a empatia que fala, de se colocar no lugar daquela pessoa, de sentir o frio que ela está sentindo, de sentir a dor que ela está sentindo. Então, agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade, que é a realização da tua fé. Ficamos com essa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.